Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa unidade Pesquisa em Educação 1 do curso de especialização em docência aqui do campus Campo Grande, do Instituto Federal. Eu sou o professor Vanir e trabalharei com vocês essa unidade durante 10 semanas, né? Então, carga horária de nossa unidade é de 30 horas aula, né? Então, nessas 10 semanas de aulas, nós cumpriremos essa carga horária de 30 horas. Essa é a nossa ementa, são vários assuntos a serem tratados, e no decorrer da unidade falaremos um pouco sobre cada uma. Em algumas unidades que vocês já tiveram, vocês já viram alguns desses assuntos, e em algumas unidades que vocês ainda verão um pouco mais detalhado também alguns desses assuntos. Então, em Pesquisa e Educação 1, nós falaremos um pouquinho bem superficial sobre cada um desses itens que constam na nossa ementa. A bibliografia básica, na qual está baseado a unidade de Pesquisa e Educação 1, são essas três: a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, a introdução à ciência pós-moderna do Boaventura Santos e a metodologia do trabalho científico do Antônio Severino. A bibliografia complementar, conforme o nome já diz, vocês podem fazer uma leitura depois aí, quando vocês tiverem um tempo. Os objetivos da nossa unidade é discutir a pesquisa em educação e o fazer científico aliados à prática pedagógica do professor, tendo como eixos o conhecimento e a ciência. Então, nós pretendemos conhecer as abordagens, tipos e orientações metodológicas da pesquisa em educação, como eu disse, de uma maneira bem sucinta. E também identificar o papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Ou seja, pretendemos identificar que a pesquisa, e constatar isso, que a pesquisa é uma maneira de formar o professor, ou seja, o professor, na sua própria atividade, enquanto pesquisador, também está se formando. E, com a pesquisa, melhora a sua prática em sala de aula, a sua prática na própria pesquisa, né, e o seu desenvolvimento em todos os setores na qual ele trabalha. O procedimento metodológico que nós adotaremos são discussões, né, e decidir algumas estratégias para leituras. As nossas atividades serão desenvolvidas a partir de leituras, principalmente a partir de leituras. Não tem como fazer pesquisa e educação sem ler, né? Além disso, estudos individuais e, se possível, algumas discussões em grupo. Então, essas aulas, da maneira como estou expondo aqui agora, elas serão ministradas em alguns momentos somente, simplesmente para introduzir o assunto, tirar algumas dúvidas e, talvez, no final, conduzir o fechamento de alguma maneira. Tá? Então, a pesquisa, essa unidade de Pesquisa e Educação 1, estará, uma maior carga dela está na mão de vocês. Então, vocês é que precisarão fazer as leituras, vocês é que precisarão encontrar os artigos que estarão ligados aos assuntos que vocês pretendem pesquisar. Eu tenho, durante essa nossa unidade, eu vou sugerir a leitura de alguns dentro do contexto da pesquisa em educação de forma geral. Mas também pretendemos trabalhar aquilo que vocês gostariam de pesquisar, visando já o seu TCC no futuro. Tá bom? Então, isso aí vai ser uma ação que nós discutiremos e decidiremos juntos. Não é uma coisa que vai ser impositiva. Tá bom? O processo avaliativo, que é uma questão que normalmente o estudante ou a estudante gosta de saber antecipadamente, que é como que nós faremos isso. Então, a avaliação dos encontros ou da semana de atividade será assim. Como são 10 semanas, cada semana que vocês acessarem a plataforma, acessarem o conteúdo, cada semana valerá meio ponto. Então, vejam, eu não saberei se vocês efetivamente leram o material ou não.
Eu não vou dar questões de um questionário perguntando sobre o conteúdo. Esse vai ser uma responsabilidade de vocês, afinal de contas, vocês serão pesquisadores, ou já são professores, serão professores. Então, essa é uma maneira que eu adoto de deixar na responsabilidade de vocês. O que eu identificarei na plataforma é simplesmente o acesso. Ou seja, se vocês forem lá, clicaram, acessaram e não leram, eu contarei como lido. Então, vocês terão um meio ponto em questão de nota. A responsabilidade da leitura é de vocês. Então, 10 semanas, meio ponto cada semana, 5 pontos completarão. Lembrando que na especialização, para aprovação, a nota mínima é 7. Durante esse período, nós faremos 3 resenhas. Eu solicitarei a vocês que redigam 3 resenhas em determinados pontos da nossa unidade. Então, cada resenha é meio ponto, então 1,5 ponto. Com 5 dos acessos, são 6,5 pontos. Então, já está próximo dos 7 necessários para aprovação. E no final, que vocês entregarão na última semana, no último dia, né, de aula. Se fosse aula presencial seria no último dia. Então, esse pré-projeto valerá 3,5 pontos, que completaria a nota máxima, que seria o 10. Então, isso vocês farão uma postagem na plataforma desse pré-projeto com o prazo para o último dia de aula. Pode ser antes? Pode, não tem problema nenhum. O prazo final é o último dia de aula. Tá? Eu postarei também o template do artigo, para vocês seguirem o template, já saberem como que será o formato do TCC de vocês, e um mínimo de 4 páginas, incluindo aí a capa, as referências, tudo. Ou seja, de texto mesmo que vocês precisarão escrever, será no máximo aí 2 páginas. Uma vai ser a capa, a outra será as referências praticamente, então de texto mesmo 2 páginas. Mas isso é suficiente para vocês já terem uma ideia de como pesquisar, de como fazer, como ter um pré-projeto para o TCC de vocês. Tá bom? Aí, aqui um cronograma, eu fiz um cronograma de como eu pretendo conduzir. Então, hoje é dia 9, né? As apresentações e os combinados, que é isso que nós estamos fazendo. Depois eu abrirei para vocês falarem, né? Esse diálogo que estamos tendo, essa exposição que eu estou colocando aqui para vocês. Dia 16 de 3, então, indicarei algumas leituras, e é isso a gente vai conversando e ajustando, conforme eu disse. Apresentarei algumas noções sobre esses tópicos que estão na ementa, no dia 23 mais um pouco, dia 27, dia 30. Lembrando que vocês terão a semana toda para trabalhar esses conteúdos. Tá? Aí, no dia 6, no mês de abril, todo mês de abril, o mês todo, né, as 4 semanas, eu deixei como produção textual, é onde vocês trabalharão o texto de vocês mesmo. Lerão e mais artigos e já começarão a compilar a proposta que vocês terão ou que vocês pretendem fazer para o TCC. Então, qual é a ideia principal? É chegarmos no final, vocês já terem uma ideia do que é o TCC, para nós não deixarmos para a última hora. Porque eu tenho aplicado essa metodologia em 2 turmas, com vocês será a terceira, e funcionou muito bem. A maioria dos alunos estão conseguindo terminar seus TCCs a tempo. Porque o que ocorre? São 3 semestres. Pesquisa e Educação 1 está agora no 2º semestre, porque vocês são da turma 2022. Se vocês deixam para pensar no TCC, depois que concluírem todas as unidades, o prazo fica curto. Então, se começar agora, já com pré-projeto, quando vocês forem para a pesquisa 2, vocês aprimoram no 3º semestre e, se precisar, os últimos 6 meses já concluídos as unidades, só ficar faltando de TCC, vocês terminam com tranquilidade. Então, peço para vocês, dediquem-se a isso, para que vocês concluam o curso dentro do prazo. Tá legal? Então é isso, pessoal. Por enquanto, obrigado.